vai ter uma reflexãozinha em Lucas 10. Lucas eu posso. Tem um tema, pastor? Estou fora disso aí. Lucas 10 é a comissão dos 70. Os 70 é assim, são os apóstolos grupo B, porque você tem os discípulos, que é uma multidão, vai ser peneirada depois. Você tem os apóstolos, que são 12, e você tem os 70. Os 70 não são os 12, mas eles não são meia boca, são um nível elevado, eles são escolhidos por Jesus para ir numa missão específica. Então diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 140. e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então lhes fez a seguinte advertência: 35 duplas. a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como ovelhas, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. E não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno? Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então essa é a comissão dos 70. Como eu disse agora há pouco, não são dos 12, mas são um nível alto. Vamos dizer assim, comparado aos 12. Não são dos 12, mas eles são
O senhor acabou de falar que está na Bíblia, né, que foram escolhidos por Jesus, né? Sim, uma multidão. E Jesus deu autoridade a eles. Lembre que uma multidão grande seguia Jesus Cristo. O que há de especial aqui nesses 70? Eu acho que eu vejo especial nesse. Não só a autoridade que Jesus deu para eles, né? Que nada aconteceria com eles, mas sim a grande importância que Jesus ressalva eles, inclusive eles estavam falando que o Senhor estava maravilhado porque os Espíritos obedeceram em nome dele, né, de Jesus. E Jesus alerta eles que não para eles se gloriar disso e se gloriar porque o nome dele está no livro da vida, né? Que a gente traz para hoje o pessoal não importa se vai expulsar demônio, um monte de coisa, e não é esse o foco do Evangelho. Pois então podemos dizer de cara que são pessoas salvas. Exatamente. E numa escala de valores, nunca esqueça disso. Ser salvo é mais importante que expulsar demônios. Muito mais importante. Expulsar demônio deve ser fascinante para quem expulsa, né? Aliás, dá um alívio, né? Que tem uns que dá trabalho pra caramba. Você já expulsou, pastor? Sim. Quase. Eu expulsei verdadeiros, expulsei um falso. Esse falso, porque assim, é engraçado, a mente humana, né? A mente humana quer que todos os casos sejam demônios. Uma coisa muito importante nesse processo também é a gente não partir do princípio que tudo é demônio, né? Estou no meio, não? Não, tá de boa. A Bíblia diz, não imponhas precipitadamente as mãos. Então, se você disser para um maluco, olha, ali tem uma pessoa endemoniada, ele já chega lá partindo do princípio que a pessoa está endemoniada. Tem uma história que aconteceu comigo em 97, por aí. A gente ia comer uma pizza, até hoje estou com gosto dessa pizza na boca. Aí alguém chegou e falou, ó, o João Maria, meu irmão, está endemoniado. E meus pais pediram que o senhor fosse lá. O rapaz tinha uns 20 anos. Chego lá, tem um rapaz com as unhas estouradas de tanto medicamento controlado. Estourado. E aí, rapaz, essa pizza, a gente falou assim, ó, a gente vai ali, expulsar esse demônio, já volta para comer essa pizza. Isso era 7 da noite, meu amigo. Vamos ali expulsar o demônio. Parece um simples. Meia-noite, nós voltamos. E aí foi assim, foi vergonhoso e foi também um grande aprendizado. Por quê? Porque não era demônio. O rapaz criado entre duas irmãs temperamentais e possessivas, onde tudo não mexa aí, duas irmãs super estruturadas, não mexa aí, não toque aí, isso é da sua irmã e tal. E na infância levaram muito ele em centros de macumba. E ele aprendeu a armanha. Então ele usou essa estratégia para manipular a família. Você pensa que esse negócio da meia-noite, isso foi só o começo. No outro dia de manhã, o pastor veio de novo. Eu estava tomando café no outro dia de manhã. Pastor de novo, toda hora. Não é? E aí, com a ajuda de um pastor amigo, a gente entendeu que ele era um esquizofrênico e que estava usando essa situação para dominar a todos. E todos estavam com medo dele, né? Eu me lembro dele dizer para o pai dele assim, ele pegar o pai aqui no pescoço e dizer, ó, você não passa de uma barata para mim. E o pai todo se tremendo, porque todo mundo entendeu que era demônio. E aí, quando eu entendi que não era, eu disse, beleza, tranquilo, ele vai ter o que ele merece. A minha conclusão foi quando eu tinha um rapaz lá chamado Marcão, ele era muito forte, muito doido também, ele não tinha noção de números, e o Marcão tinha uns 2 metros. Eu falei, Marcão, vamos ali. E quando eu cheguei lá, eu falei, Marcão, pega ele e levanta ele do chão. Quando o Marcão pegou, Se ele fosse demoniado. o rapaz me solta. Isso não é uma regra. Isso é mito. Tem demônio de todo jeito. Me solta, me solta, me solta. Ah, eu falei, vai ser hoje. É uma demônia, hein? Peguei uma cadeira, sentei ele aqui, aí nisso já chega os vizinhos, já chega a
família, a mãe chorando. Fala o teu nome. Uma irmã dele da macumba acendendo uma vela lá no quintal. Aí já tá um. Aí eu falei, vem cá, tu quer nessa vida aí? Aí ele disse, é porque eu quero os pés dele. Porque os pés dele são lindos. Porque mas você sabe que você vai sair agora, né? Aí ele falou, não sai de jeito nenhum. Rapaz, ele tinha o cabelo liso. Aí eu levantei assim na cadeira, da pena do rapaz até hoje. Aí eu disse, você vai sair agora. Eu peguei no cabelo dele, assim, eu dei umas 17 saculejadas. Sobrou cabelo. Isso eu quiser, você vai sair. Ai, saí. Saiu. Essa Aí foi é. boa. Ele já tinha passado por umas torturas. Tá foda. Ele já tinha passado por umas torturas cruéis. Nessa primeira noite, que durou 5 a 6 horas, teve uma hora que a gente fez o ritual, aí ele supostamente fez o jogo que saiu, né, na primeira noite. Aí eu disse, vou chamar a sua mãe aqui. Vem cá, dona Maria, esse aqui é seu filho? Aí ela olhou assim, você sai mesmo? Não, aí começou tudo de novo. Sai! Mas nesse dia lá que eu botei para arrancar o pescoço dele, aí eu falei para a família, ó, isso aqui não era demônio, esse menino manipula vocês. Esse menino manipula vocês. Seu fulano, no dia que ele fizer isso, o senhor pega uma corda grossa, o senhor deu uma surra de corda nesse menino, porque ele tem manipulado todos vocês. Até hoje. E aí, depois levamos ele para conversar numa praia, ele abriu o jogo todinho. Riu da gente, né? Mas vocês acreditaram, né? Mas aí quando eu falei isso para os pais e para a mãe até hoje, se eu voltar lá, ela disse, não, pastor, nós vimos o senhor tirar o demônio. Para ela, para os vizinhos, não, que nós vimos lá, o pastor não sabe de nada. Nós vimos ele tirar. Você não sabe, mas tirou, né? Então, assim, tem essa coisa, esse risco de qualquer coisa é demônio. Uma coisa que eu faço, uma vez eu estava aqui em casa e chegou o pessoal lá do Esperança, mandou chamar a mim e o pastor Breno, uma menina lá, uma palhaçada. Aí eu falei, o nome dela é Flávia, uma hipótese. Ó, eu quero falar com Flávia, sai todo mundo, eu quero falar com Flávia. Porque é o seguinte, na cultura brasileira, ela está entremeada com esse negócio. O esquizofrênico, ele faz o jogo de endemoniado, se você quiser. Né? Quando o pastor na televisão pergunta assim, diz teu nome, ele está induzindo a pessoa a dizer um daqueles nomes, daquela meia dúzia de nomes que o folclore O que isso já falou? consagrou, né? Pelim. Zé Pelim, Exu do Lobo, Exu Caveira, não sei. O cara diz lá o que vier, o Zé Menininho, diz lá o que vier na mente. Mas muita gente com problema, gente entupida de remédio, gente a ponto de enlouquecer, gente carente, gente querendo chamar a atenção da família. Gente, você quer chamar a atenção da família? Diga que você vai endemoniado. Se nunca der atenção, vão dar. Vão dar dessa vez. vez. Endemoniado mesmo, o cara percebe. Eu presenciei uma. Mas nem sempre é fácil. Isso que o Rodrigo falou, de que o demônio vai ter força, é mito. É mito. Em Atos 16, o demônio lá não estribuchava. O demônio falava a verdade. Era educado. Paulo passou, ele disse, esses homens são servos de Deus Altíssimo. E esses educadinhos são os piores. O pior não é o que estribucha, não. O que estribucha já está se entregando. E o que vem disfarçado, e o que vem na mesa branca, e o que vem dizendo eu sou John Lennon, eu sou Albert Einstein. Mas falar que sou John Lennon, eu sou o Paul McCartney. Que morreu lá, Rapaz, o Zico, deixa eu ver. Berlim lá, tirar o Chico Xavier. Mas Chico Eu Xavier, nunca vi nada assim, de distribuição. Não, o Chico Xavier doido não incorporava os negócios educadamente. Essa coisa de que demônio vem para quebrar tudo. Não, ele é o mestre dos disfarces. Tem o demônio da doideira? Tem, mas não
Não podemos dizer que essa é a regra. Se é demônio, 5 homens não segura. E é engraçado. Esse é o demônio da periferia. Todas as cenas que me contam de Lá do demônio, Taquari. todas as cenas que me contam de demônio querem me fazer acreditar que 5 homens não seguravam. Eu digo, eu levo o Marcão lá, e o Marcão dá um arroxo e acabou. Ele acaba. Não fala fino. Agora eu posso. Aí chegou, só já passo pra ti. Chegou outra vez, lá no Esperança, um gay. O pastor Sérgio disse que ele do nada. Eu falei, Sérgio, Agora é esse. sabe esse lado aqui da sobrancelha aqui, ó? Puxa pra cima. Mas tu dá-lhe um puxão como se fosse depilar, né? Se não for demônio, meu amigo, ele vai sentir, mas fácil. Se ele não atentar para isso aqui, pegue nos bagos e torça. Ele nunca mais. Coitado do cara que sofre, demônio Ah. entra e o cara sofre. Perde os ovos, né? Mas não precisou nem pegar nos bagos. Diz que na primeira depilação, sem laser, sem cera, né? Que eu mandei pegar aqui, dá, né? Aí diz que o gay sentiu o bago, nunca mais caiu na igreja. Falou igual homem. Fala, Jean. Assim, qual é a sua opinião? Porque é o seguinte, eu presenciei uma vez a filha do pastor Aquino. Sim. E nesse dia, por coincidência. Era a filha dele. É a filha dele, a que faleceu, né? Ah, não Eu sabia fui, disso. coincidentemente, Eu conheci eu fui. ela. Só conheceu Francinete, né? Francinete. Eu Eu fui morri com em meu São Paulo. pai, e aí foi o pastor Duarte, foi outros pastores, e eu fui. E aí, só que eu fui, Só uma vez. meu pai também era o diácono da igreja, e nós fomos chegando na porta, e pra mim eu estava indo, então a irmã estava precisando de oração, e tudo, não era aquele negócio todo nosso, hein? Pastor, quando eu fui entrando na porta da sala, eu vi ela levar com a mão o sofá e jogar pra cima. E aí a coisa de menino, eu me assustei e saí correndo. E fui pra igreja, a igreja do lado, né? Porque a igreja casa pastoral é do lado da igreja. E aí depois eu fiquei sabendo o que aconteceu lá. Aí aconteceu isso mesmo. É filha do pastor, ela cantava no coral. Aí, Isso ainda não me convenceria. Não, é porque Uma mulher jogar um sofá com uma mão, pastor. Tem sofá leve. Não. Não pra isso. Não pra isso. Não Não sei, pra isso. senhores. Sofá leve é Mas é Existe, muito sério. existe o peso, mas eu tenho que ser. Eu sei. Eu chamar um ser humano de demônio, na hora que eu decidi chamar alguém de Acho que pelo demônio, menos. Tenho certeza que é porque assim, eu não quero chamar o diabo de ser humano, nem o ser humano de demônio. Na hora que eu decidi chamar de demônio, eu estou acreditando mesmo. Mas aí eu perguntei depois quais outros momentos para dizer que ela estava endemoniada. Aí, olho para cima, né, a boca toda de um lado para o outro, né, aquele negócio de virar o braço e não conseguiu voltar o braço. E foram 45 minutos aí. Mas não vi. Eu não vi nada. Embora isso aí é muito forte, mas não é toda a evidência. Sim. tava É. tudo hoje. Mas Eu assim, tenho uma prima que morreu uma banda, só de ódio. Ela decidiu morrer o corpo para que toda a família cuidasse dela. Derrame. Mas o bandido, quando tá fugindo da polícia, ele não tá endemoniado, não. Mas ele passa por concertina, pula muro de 3 metros de Adrenalina, altura, né? muita coisa. É adrenalina. Adrenalina. Uma coisa, verdade. veja, eu não estou negando, mas eu estou querendo chamar para o equilíbrio. Sim. Eu vou para conversar com um ser humano. Né? Agora, se não houver um ser humano ali, Vai saber. e quando a gente conversa com o ser humano, a gente acaba entrando na causa. Uma coisa que acontece muito, James e irmãos, é ambientes repressores. Ambientes repressores demais. E você falando do pai dela, quando ela morreu, o pai dela foi a São Paulo. E a vizinha, a amiga, tinha o celular dela. Né? Veja, a menina morreu. E o pai dela disse assim, eu quero o celular dela. Tem a senha, eu quero desbloquear. Porque se tiver pornografia aí, eu vou dar uma surra nela, eu vou orar para ela ressuscitar para eu dar uma surra nela. Então é uma mentalidade. Eu sei que ele estava brincando. Mas veja, não morreu. E o cara ainda está. O negócio da repressão. Né? Ambientes repressores demais, às vezes, joga o ser humano para o seu último point do estresse. Né? Pastor, Oi. deixa eu lhe contar uma situação. Eu acho que eu tinha uns 18 anos, 17 anos.
E aí eu conheci uma mulher lá do Rio de Janeiro, na época ela tinha 33 anos. E aí eu comecei a namorar essa mulher. Ela morava em Julião. Você tinha quanto? Eu tinha 17. Aí comecei a namorar essa mulher. E aí, aí ela dizia assim, vamos... Eu sempre ia para casa dela. No apartamento, morava sozinha, eu sempre ia para casa dela. Aí só que uma coisa começou a me chamar a atenção. Na quarta-feira eu não ia. Nunca ela dizia para mim ir. E eu não maldava nada, né? Ela negona, cabelão todo sarará, né? Tal. Eu digo, rapaz... Um dia eu perguntei para ela assim, mas por que na quarta eu não posso ir? Ela falou assim, não, porque na quarta é a minha religião, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, tá bom. Aí chegou um dia, ela falou assim, mas tu quer ir? Tu só não pode se assustar. Aí eu fiquei assim, aí eu, pô, eu era um menino, 17 anos, você não é um homem. Aí eu digo, tá bom, eu vou. É nóis. Aí fui. E ela tinha uma amiga, que era do Recife, uma pernambucana lá, e as duas se uniam. E as duas, ela era uma cheinha e a outra gordinha mesmo. Rapaz, ela sentava, ela disse assim, ó, quando for perto de meia-noite, tu vai ouvir barulho. Tu pode ficar aí no quarto e tu pode vir aqui na sala. Mas não vai ter medo, fica de boa. Eu digo, tá bom. Aí o cara atiçou a curiosidade, né? Quando deu meia-noite, começou o negócio. Aí eu, pá, não sei o que, aí eu, pá, uma voz diferente. Eu, o que? Tem homem aqui dentro. Pô, só tava eu e ela quando eu fui dormir, né? Tá. Abri a porta, cheguei na sala. Ela estava numa cadeira assim, uma de frente para a outra. A Verônica, o nome dela é Verônica. Duplamente incorporada ou só uma? Só uma, mas foi uma de cada vez. Aham. Aí, essa que eu namorava, até Carmen é o nome dela. Ela com os dedos da mão desse jeito assim, ó. Os pés tudo encriquilhados, assim, virado. As pernas desse jeito aqui. E ela falando com a outra, com a voz de um velho. Mas a voz do velho, que não tem como dizer pra mim que aquilo era um ser humano. Como é que uma mulher faz uma voz daquela? Peraí. Estava no ambiente deles. Então, Isso era onde, Augusto? É na diferente. casa dela, no apartamento dela. Sim. Ei, querido, você estava num ritual religioso dele. Então, era demônio. Sim, é diferente de você. Ah, Dona Maria tá... Não, eu tô contando só o caso, eu tô dizendo nada. Você está no território do bicho, é claro que é o bicho. Ah, não, é isso que eu queria saber. Nesse caso, então... Isso que eu tô falando. Aí foi invocado, as pessoas Sim. pertenciam a ele, Sim. ritual, tem todo uma... E outra coisa, eu era muito novo e eu não conhecia nada, né? Aí, dentro de um dos quartos, ela tinha um preto velho, que era o tal lá do negócio da macumba, lá do candomblé. E ela falava igual esse homem, o preto velho. Não, e tinha um pigarro, não sei o que aí. Rapaz, eu fiquei em pé. Idoso cachimbento. Cachimbento, igualzinho. Tá. Aí ela fez tudo isso e tal, aconteceu tudo. Logo em seguida, ela voltou ao normal. E a outra aqui de frente, conversava com ele e tudo, e ela aqui de frente a outra. Com um pedacinho, a que estava incorporada ficou boa, e a outra começou, mas era a mulher do preto velho essa. Meu irmão, aí eu vi a outra começar a revirar os olhos. Mas, ô Augusto, isso era só mais um dia normal. Pra ela. Ali, naquele território, Sim, é normal. isso era só normal. Mas, Tinha pastor, nada de novidade ali. Normal, ele foi invocado, foi Sim, permitido. É uma prática. Mas o que eu quero passar aqui? É que, pra mim, que existe o demônio, que existe tudo isso, existe. E eu vou lhe dizer mais, isso aí foi uma grande prova pra mim. Hoje em dia, eu olho, meu amigo diz, rapaz, mexe com o candomblé? Mexe. Então é isso, eu não quero saber. A questão é o seguinte, demônios existem, cuidado com o folclore. Não seja incrédulo, mas não seja tonto. Né? E qualquer coisinha tá achando que é demônio, que tem de moça hoje. Cara, eu vou dizer uma coisa. Até mesmo nessas igrejas, a maioria é fake. A maioria é fake. E vou contar um segredo aqui para nós, tá? Mulheres que vivem caindo em igreja, pode ser uma carência extrema. Sim. Né? Extrema mesmo. Se eu fosse Chama a atenção, né? Se eu fosse do mundão, eu ia, não, teatro não, a carência extrema, assim, ó, a parte do demônio já que o pastor está pedindo, né, já que o pastor invocou o demônio, vamos aí. Dá uma mãozinha, né? Mas muitas vezes, falta, se eu fosse do mundão, eu ia dizer que era falta de
falo, né? Sim. Mulheres a ponto de explodir, mulheres subindo pela parede, né, na questão sexual, mulheres carentes. E aí às vezes é só para desabafar mesmo, assim, é uma catarse, né? Os gregos tinham esse termo, né, cara? A catarse, você jogar para fora. E esse ritual, onde engraçado que há igrejas que invocam o demônio, né? O cara, ele vai culto, o cara ele vai se manifestar agora. O cara está invocando, né? E aí a pessoa diz o nome, diz o que quer, aí obedece todo o esquema, aí o pastor fala, saia, pode sair. Pronto, acabou. Aí você já percebe Semana que é mais ou passada, menos a parte. Semana passada, lá no trabalho da Cris, ela me contou que ela tem uma amiga de trabalho e a amiga ligou para ela e a filha dessa amiga trabalha na limpeza. Estava trancada dentro do banheiro, chorando muito, e ela pediu para a Cris ir lá conversar com ela. E lá bateu na porta, a menina abriu, chorando, disse: o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa na tua vida e tal, né? Ela falou: não, eu estou muito triste. Ele achou estranho e falou assim: mas vamos fazer o seguinte, vamos orar? Aí ela já virou assim, ficou séria e disse: ó, não, se orar não, ninguém vai orar aqui não. Não permitiu. Aí ela disse: tá bom, tudo bem, mas se você estiver precisando de alguma coisa, aí a Cris achou estranho, né? Aí as moças que trabalham com ela na limpeza disse o quê? Que ela tem umas brincadeiras de invocar o diabo, entendeu? Diz que ela, aí ela disse Tá assim, mexendo com os pauzinhos. isso. Não, mas aí é o seguinte, vou dizer de novo. A pessoa buscou, né? Eu vou dizer de novo, só mais um dia normal. Aí ela, território do inimigo. aí o que Normalíssimo. ela disse desse jeito, ó. Primeiro, ela já viu ela fazendo apologia ao candomblé. Aí falou que ela, na hora, disse assim, ó, vamos, rapaz, por que tu não... isso é demônio nessa menina. Aí disse que ela virou para as pessoas e disse assim, ó, rapaz, por que vocês botam tudo culpa nele? Sim, mas é um argumento do candomblé, né? Justamente. O fato é, isso aí, mas um dia normal na vida da pessoa. Não, agora você imagina o quanto de Eu gente quero que tem separar o caso religioso, onde o ritual é movido à presença do demônio, quero separar disso. Imagina nos 70, chega numa casa, tem lá a pessoa endemoniada, né? Então, no nosso caso, a gente não é descrente, a gente tem que estar com a vida na linha. E atenção, senhores, o senhor não é para ter medo de nada não, tá? Crente com medo de demônio não rola não, tá? Se confessa antes. E vai lá e encara o bicho. Se tiver em pecado, confesse que não é para ter medo. Meu Deus do céu, É né? verdade, claro. Você já viu 2 lutadores de boxe no dia da pesagem? e Viu cara como é? em frente. Algum mostra medo? Mostra medo não, cara. Pastor, Mas é o mas seguinte. só um adendo com relação a isso daí, né? A gente não pode ter medo, mas tem que ter respeito. Porque até Tem que ter a devida precaução bíblica. Porque até, ó, eu acho que é passado que em Judas, que não, Sim, quando o diabo sim. estava contra De pessoas que falam do Moisés, que aí o próprio arcanjo Miguel chegar e dizer, ó, que o Senhor te repreenda. Não é tem negócio de ficar batendo papo com o demônio. Eu te determino E- que tu saias. Entrevistando o demônio. Para que tu Entrevistando. quer essa vida? Fica de 4. Isso é tudo besteira. Sim. Né? Tudo é besteira. Eu vejo que até o arcanjo Miguel nem fez isso. Né? Só disse, o Senhor te repreenda. Foi assim, o Senhor te Tá repreenda. entendendo com o corpo, peraí, ó, o Senhor te Não, mas eu repreenda. tenho mais né? uma gravante. E outra coisa, além, o equilíbrio é importante. Não somos caça-fantasmas. Certo? Não estamos atrás disso. Não nos Não, interessa. assim, isso aí Até porque não conheço um caça-fantasma saudável. só no cinema. É um trabalho pesado. Constantino. Né? É o Constantino. Constantino, caça-fantasma. Aqui é o Constantino. Constantino. É um trabalho pesado. A pessoa fica ruim. Os caça-fantasmas. Quem vive atrás disso. Você veja que Paulo não era caça-fantasma. Quando ele passou lá em Atos 16, que o demônio falava assim: Eu nem vou. esses homens são servos de Deus Altíssimo. A Bíblia diz que aquilo aconteceu por vários dias. Eu posso ver o bicho ali, estou nem aí. Né? Agora, numa situação em que você é o instrumento de Deus, ali naquele momento, para resolver a questão, aí, meu irmão, não seja incrédulo não. Tá? É você que Deus vai usar. Eu tinha um professor de seminário
que ele era tão concreto assim, a vista regular, aí ele dando uma aula meio sem sentido, aquela aula não fazia o menor sentido para mim. Aí eu falei assim, ô pastor, se o senhor foi informado na sua casa que um familiar de alguém da sua igreja ficou endemoniado e a família está lá pedindo que o senhor vá ajudar, o senhor vai, e lá o senhor faz o quê? Aí ele disse, eu vou orar pela bênção de Deus. Assim, muito vago, né? Extremamente vago, extremamente distante. Tem hora que é confronto direto. Sai em nome de Jesus e ele não tem outro caminho não. E acabou-se, sai, e sem papo com o demônio. Nós não somos amiguinhos do demônio. Nós não queremos conversinha com o demônio. Eu já chego querendo conversar com a pessoa. Quero conversar com Flávia. Flávia, olha pra mim, Flávia. Né? Às vezes eu vou descobrindo umas coisas, eu descobrindo que é carência, eu descobrindo que a menina terminou o namoro, eu descobrindo que tem cada história. E aquelas que Jesus falou, o próprio Jesus falou, os apóstolos, os discípulos, né? Por que a gente não conseguiu tirar? Porque existe um tipo de... Porque tem um tipo ultra pesado que Jesus falou, olha, esse aqui, e o problema não foi só, o problema não foi só o jejum e a oração, também a fé deles. Jesus falou. Mas eles tinham autoridade, eles estavam revestidos de autoridade. Mas não tinha fé, mas aí a fé, né? Pequena fé. Autoridade sem fé, autoridade. E eram pessoas, não eram pessoas de oração. Se Jesus falou isso, é porque eles não estavam. É tanto que a noite do Jardim do Éden, sim, deixou bem no Jardim do Getsemane, deixou claro que eles tratavam a oração como uma coisa corriqueira. Uma coisa relapsa. Sem importância. Então é o seguinte, demônios são reais, mas cuidado com o folclore. O Brasil é muito folclórico. É extremamente. Qualquer coisa é demônio. E tem coisas, senhores, que o ser humano é capaz de coisas, tá? A dor humana é capaz de coisas. O primeiro livro que eu li sobre esquizofrenia tem uma linha de aconselhamento chamada aconselhamento noutético, que é a que eu procuro seguir. Né? Isso deu um curso para a gente. O aconselhamento noutético, ele não vai para paparicar a vítima, ele vai para mostrar a culpa da vítima, ele vai confrontar o pecado da vítima. Tinha um caso nos Estados Unidos que um menino ficou todo encriquilhado. Aí um grupo de pastores noutéticos foram lá para aconselhar a família e fizeram uma pesquisa rápida. Descobriram que o menino tinha sido tipo reprovado num Enem, numa coisa que a família tinha toda a expectativa que ele ia passar e ele não passou, né? O que os conselheiros disseram para o encriquilhado? Rapaz, levanta aí que a gente está sabendo de tudo. Ele levantou na hora. Estamos sabendo de tudo. Para com isso. Chega, para. E o menino começou a chorar e tudo, admitiu a situação. Então, o ser humano é capaz de coisas. E hoje o ser humano que vai em igreja, não, isso aí fica letrado. ele fica bom. E se ele vai em igreja e ia em centro, aí que ele fica mesmo. tinha uma mulher lá e toma remédio, ele tem esse tríplice. Esse povo, rapaz, esse povo fica dopado. Esse povo que anda caindo dentro de igreja já está no território errado. Você já pode interpretar que está mal intencionado. E cai toda semana. Vai cair lá no terreiro. Uma vez o irmãozinho me chamou, tinha um cara endemoniado dizendo que era o Papalégua. Eu digo, meu amigo, vai sozinho, que eu não sou eu digo, ó, pode ir. Ele é o Papalégua. Ele é o Papalégua, mas ele correu para bem longe. Não, Um amigo meu dizia que era o Papalégua. Aí o Zico pegado com ele lá, eu digo, um amigo meu foi atender uma situação assim. Ele dizia que a mulher frequentava a casa da bênção. Então a mulher passava um tempão dizendo assim, eu sou Satanás, eu sou Satanás, eu sou Satanás. Aí depois dava um tempo, eu sou Jesus, eu sou... Se eu tivesse lá, você quer se decidir quem você é? Você tá me confundindo. Então, esses aqui, veja, eles tinham dom de curar, que algumas pessoas vão falar, não, só quem tinha dom de curar eram os 12. Não, eles tinham, 70 tinham. Não foi? Jesus disse, na casa que você chegar, vai logo curando quem está cura-os de lá. Não, ele já fala logo. E expulsava o demônio e tudo mais. Agora,
é interessante, né? Aqui nas entrelinhas, nós temos o valor da hospitalidade, né? Porque esses caras são 70, vão de 2 em 2. A missão deles é o quê? É meio que preparar o cenário para que o Messias chegou. Eles são uma espécie de João Batista. Não, e eles deixavam a mensagem quando era aceito e quando não era aceito, Sim. eles deixavam também a mensagem. Eles são uma espécie de João Batista, porque João Batista veio para preparar o caminho. Esses aqui, como Jesus vai chegar nessas cidades, eles foram na frente, dizem, o homem está aí. Tá vindo. O homem é chegado ao reino de Deus, ele é o Messias de Israel. E vocês perceberam que essas famílias foram abençoadas. Porque o que Jesus disse? Quando você entrar na casa, já cura de lá. Foi. Então essas casas que hospedaram esses dois já receberam a bênção do plano de saúde ali. Isso mesmo. Instantâneo. Não precisava nem pedir, né? E em contrapartida, o contrário também é verdadeiro. As que rejeitaram, perderam a bênção. Diga, Flávio. Voltando sobre o que é demônio não é, né? Eu tinha um amigo de infância, inclusive ele se matou. Ele era esquizofrênico. Eu vou contar só um caso que onde ele morreu, o que ele fez. Ele pegou o carro dele, foi lá na base, ali na beira do rio, saiu, ficou só de sunga, atravessou o rio nadando, e na loucura dele, dizendo que tinha um monte de gente querendo matar ele. Ele ficou só de sunga, tirou toda a roupa, atravessou o rio nadando, foi parar lá no Quis, debaixo de uma casa de uma mulher, e o irmão dele foi buscar ele lá, e ele falou que tinha um monte de gente querendo matar ele. Só pra ver o nível da cabeça. É porque assim, o que é o esquizofrênico? Cara, ele ouve vozes e ele vê coisas. O cérebro dele tem um dispositivo paralelo que ele vê coisas e ouve vozes. Isso. E é difícil ele ser convencido de que aquilo não é real, né? Porque, gente, é o seguinte, a mente é como qualquer outro órgão do corpo, ela pode adoecer. Sim. A mente humana é igual o pé, num certo sentido, né? Igual o pé, igual o músculo, igual Agora o pé é forte, o pé é forte, nunca me deixou na mão, o bicho as unhas caem, mas o bicho é... Então, voltando aqui, as famílias hospitaleiras que receberam esses dois de 2 em 2, né? Elas foram extremamente abençoadas. Qual foi a primeira advertência que Jesus fez para eles? Não levar o forte. Hã? Não levar o fone. Não levar bolsa, não levar mochila, não levar notebook, nem celular. Mas E descalço. Antes disso, ele falou do tamanho da seara. Que a seara era grande e os trabalhadores eram pouco. É grande. Hoje eu partilhar uma coisa aqui com vocês. Tem que sair, um bairro, precisa sair. Tem um bairro. Dê falta para ele, pastor. Tem um bairro à esquerda do shopping Só um horário. que chama-se Bom Sucesso. É um loteamento da IP e tudo, e as pessoas receberam uma planta, né? Eu passei lá, tá com uns 2 anos, 2 para 3 anos. E eu tentei comprar uma casa lá e ainda não consegui. E aí, as pessoas foram fazendo as casas, eu falei, rapaz, isso aqui vai surgir um negócio aqui. Aí a APEC ganhou um terreno lá, né, para construir a sede. E hoje o missionário, meu Josimar, estava falando para a gente ir lá na terça para quarta, dar uma olhada no tamanho da coisa, né? Porque ele quer fazer uma parceria de construir uma igreja na sede da APEC, né? Para fazer a parceria de ter uma igreja funcionando ali. Agora detalhe, Bom Sucesso é um bairro, vai ser um bairro urbanizado, organizado, mais ou menos familiar, né? Ao lado. Agora, em volta, né? É feio o negócio. Em volta é cabreúva. O corretor, ele vende, é engraçado como ele vende, né, o corretor? Ele faz assim, ó, tá aqui, você tá no melhor canto da cidade. Mas o que é que tem pra trás? Não importa. Olha pra cá. É O Covid. shopping tá ali, tem o shopping. Tá Ali o shopping da Alegria do Bosque. O Ecoville. Então, fiquei pensando assim, a seara é grande, cara, é muito grande. Nunca vai parar de ter necessidades, né?
E ele falou que é inversamente proporcional. A seara é grande E os trabalhadores são e os poucos. trabalhadores são poucos. Você viu que na 13ª semana, eu mandei uns slides lá, espero que vocês estejam salvando, né? Aonde vou servir. A questão é aonde eu vou servir. Não adianta você estar recebendo instruções Ela não põe em prática. só para inchar, né, as instruções. Nós somos chamados para servir. Jesus disse, meu Pai é glorificado em que deis muito fruto. E todo mundo aqui vai ter que achar um campo de atuação. E alguns serão desafiados a pegar a obra de linha de frente mesmo, né? Mas sabe que na igreja, né? Quantas vezes a irmã Luz já foi ali na frente falar sobre isso, que a maioria dos ministérios aqui é a mulher. Pastor, Agora deixa eu confessar uma coisa para vocês. Que eu não falo isso toda hora, parece um exclusivismo, mas eu tenho uma impressão, porque desde que eu cheguei aqui, eu tenho a impressão que a vocação da Igreja Batista Memorial não é a periferia. Eu tenho esta impressão. E toda vez que a gente tentou, a gente meio que quebra a cara. Às vezes dá até confusão. Toda vez que a gente tenta, a coisa sai um pouco do controle. desandem. E por incrível que pareça, você chega na periferia, é uma igreja por esquina, né? Está assim, saturado. Mas os bairros ricos não tem igreja. Então, eu fico pensando se Deus levantar entre nós pessoas para começar a trabalhar em bairro de classe média alta, porque o crente parece que ele não está nem aí para o rico. É isso mesmo. Parece que a ideia é assim, o rico que vá para o inferno. É isso mesmo. É uma interpretação da Bíblia, né? Parece Mais que, vale um camelo entrar com o rico. não só isso, porque se você conversar com outro rico, ele talvez não vai pensar assim. Eu acho que tem a ver com uma certa inveja. Assim, essas pessoas não merecem salvação. Sim. Né? É uma certa inveja, do lado de cá, um certo ódio. Né? Rapaz, já teve tudo nessa vida. Vai pro inferno. Outra esse lado. Que é pra tu poder. E aí eu te digo, você pega um bairro como Chácara IP, né? A nada financeira está ali. Quantas igrejas tem ali? É provável que não tenha nenhum grupo familiar, nenhuma célula, nem absolutamente nada, porque a gente não. Parece que o nosso amor é voltado para o pobre. Se for pobre, nós vamos amar, né? Pastor, mas tem uma coisa que eu achei interessante, isso aqui é experiência própria. Eu trabalho lá, hoje praticamente eu trabalho no Alphaville. Todos os meus alunos lá são de classe média alta. Eu falo de... Fechado. Eu falo de Deus para eles, toda oportunidade que eu tenho, eu tento buscar. Eu vou levando a palavra. Você aceita o convite para ir na igreja? E tal. O rico, o que é difícil? É que ele acha que ele já tem tudo, que ele não precisa de Deus. É difícil. Isso mesmo que precisa. Esse é o que. Por isso aí que ele você precisa. olha. Aí o que me faz pensar? O pobre é diferente. Em que sentido? Parece que o pobre vai porque ele está sofrendo muito. O pobre é o caminho mais fácil para o evangelismo. Né? Pois é. O pobre está carente, vai me ouvir. Isso, está carente, ele está precisando e vai. O pobre olha assim, Deus vai me ajudar. As estratégias. O rico não, Ó, o rico não, eu tenho tudo. Não, eu resolvo. Eu já trabalhei num bairro rico, fazendo missões num bairro rico. As estratégias eram completamente diferentes. Dificilmente era pela via convencional. Vamos lá na igreja. Porque assim, você tocava no interfone, vinha uma empregada. Não, quando o cara olhava pelas câmeras já dizia, rapaz. Você tocava. Eu não estou aqui. Você tocava na outra, vinha um cachorro. Uma pessoa que você nem vê, que você não tem contato, a pessoa que está no outro mundo. Então tinha um gringo chamado Daryl Howard, ele ainda é vivo. O que ele fez? Ele sapecou, como era um bairro muito rico, chamado Lagoa Seca. Ele sapecou escola dominical em inglês. Como a maioria das pessoas ou morava no exterior, ou tinha feito curso, ou o filho falava, então veio uma galera. Então
ficou valendo a escola dominical em português e uma Em inglês. outra em inglês. Tinha chegado um amigo nosso que tinha feito doutorado em música dos Estados Unidos. Bicho, tu vai fazer um concerto de piano. Veio todo mundo. Porque são outro nível de estratégia, são outro. Porque assim o crente não quer pensar. Ele quer assim, ele acha, vou construir um salão, vou convidar o povo e o povo vai vir. Né? E nem sempre é assim, né? As estratégias mudam. Você vai com os índios, é uma estratégia, com criança. Com o rico, pastor, a única estratégia que eu vi funcionar até hoje, pessoas que já tem tudo, né? Tem por causa do dinheiro. A única estratégia que eu vi funcionar até hoje é falar sobre o vazio. Porque a maioria Sim, tem ok. um vazio. Não, o pastor está falando mais questão de estratégia de abordagem. Não, Mas estratégia de abordagem. Primeiro, por exemplo, no teu condomínio, a pessoa não vai conseguir chegar nem na porta. Negócio que pra você chegar, às vezes Eu você já tem não que chego nem na intimidade. porta que tu tem uma portaria Aí lá. como é que A Não, aqui eu já possibilidade- estou falando ter acesso, conversar diretamente com a pessoa. Ah, Não só o único acesso que você vai ter direto para essa pessoa é você. Porque o vazio, você já vai falar para tu todo vai invadir mundo. ela através disso aqui. É rede social, ou então o pastor Miguel está com mais de 30 anos que ele tem um programa lá, que ele paga na Bandeirantes, programa de TV. É isso mesmo. Aí, ou então, um programa de rádio de 30 minutos. Você pega um programa de 30, é quando você vai invadir a privacidade da pessoa. É você chegar lá, o cara ligou no rádio, tá escutando, aí o cara tá ali dirigindo, tá escutando. Mas sabe onde é que começa os evangelismos com os ricos? É nas casas. O conforto da casa dele. É quando você consegue montar um grupo de estudo na casa dele, que ele chama os amigos, aí você tem um campo. Porque esse primeiro contato da igreja ele não vai querer. Agora, se vocês tudinho se reunirem, Eu acho que- comprar um terreno pra mim nessa chácara aí, Pedro, fazer uma casa boa pra mim lá dentro. Aí eu vou começar a convidar vocês pra ir pra lá, os caras vão ficar curiosos, vão dizer o que é que tem na tua casa. Eu digo, não, eu sempre faço um churrasco com meus amigos, você quer ir? Aí, opa, eu vou, aí começa a Qual a chegar. estratégia? A forma mais Mas ó, fácil de pastor, evangelizar uma alguém vez, é Por eu que que a gente entrou nisso? Eu Porque até- a seara é grande. É. E o evangelista normal e a igreja normal não inclui o rico. Você fala o campo missionário, ele pensa num bocado de pobre, Pastor, lascado. É porque É uma o pobre necessitado. É o próprio rico evangelizar o rico. Nossa igreja é um exemplo. Sim, por Tem muita isso que gente os grupos nova. familiares, por isso que os grupos familiares Nossa igreja são tem muita gente nova que é muito rica, que está começando a visitar a nossa igreja agora. Por quê? Porque outras pessoas ricas convidaram. mas eu estou indo para além disso, eu estou indo assim para a ideia de você ter igreja em bairro rico. Aí é mais difícil. Como você tem uma no Morumbi, que foi feita lá pelo Ari Veloso. Aí é Né? difícil. E era o memorial aqui. Sim, a memorial, pois é, Tem a um memorial bairro. pediu para vir para cá, não, ela foi lançada A aqui. memorial foi igual Mas o é um estádio do bairro- Morumbi. A memorial tava aqui, o bairro O cresceu. bairro ficou rico depois ao redor. O bairro cresceu e aumentou. Inclusive, muita gente pensa que a gente é uma igreja dos ricões. Né? Agora, Sabe qual é a minha estratégia agora? Agora, pastor, agora tem um porém também, assim, tem boa parte eu não diria propriamente ricos, mas aí emergentes, digamos assim, ou classe média alta e tal, que assim, o que tem atraído muito eles são as igrejas, algumas igrejas neopentecostais ou algumas dessas igrejas Que em fazem célula, um bom serviço, né? em célula, parede preta, alguma coisa assim. Né? E assim, e as motivações são diversas. Uma é quando começa o cara a entrar numa crise financeira, outra é quando tem um filho nas drogas, problemático. Então, assim, algumas circunstâncias da vida que tem levado Leva mas essas igrejas é que tem, acaba que Deus atrai pode muito. usar, mas muitas vezes a igreja da prosperidade, ela atrai esse cara pelo pior lado dele. Né? Muitas vezes, né? Pelo lado da finança, pelo lado da ganância, como se o evangelho fosse. Melhor, né? E aí é possível que ele passe um ano nessa igreja sem ouvir o evangelho. Mas uma das Não, é possível, isso aí é provável mesmo. E agora Ele só vai ouvir, você vai detonar, você vai ter sucesso. eu não estou E nada falando. do evangelho. Tem uns eu grandes não tô fatores, falando- ó. Desculpa, a primeira coisa que se faz quando chega na igreja dessa, que sabe que tu tem dinheiro, te É chama lá no púlpito lá. bajular. Aí já faz aquela oração para. ó, eu tenho uma igreja vai com uma falar com ideia. você. Mas com relação a isso, o que eu estou dizendo não é nem É assim, assim estratégia. Eu estou te dizendo o seguinte, que às vezes
Essas igrejas já fazem um desserviço para uma igreja que chega com a sua doutrina, com o evangelho. Isso é muito triste, a né? palavra. Esse é que é o problema, sabe? Isso que a gente vê muito. Aqui mesmo, a gente vê muito exemplo disso daí. Ó, Isso é muito triste. eu dei uma ideia, eu estava com o pastor Ernesto lá na casa dele, eu dei uma ideia para ele seguinte, eu digo, olha, para a gente fazer um trabalho aqui, né? Eu estava falando da noite do milho. Faz qualquer noite, faz em novembro, já que é muito parecido com a festa junina, faz em novembro. Faz em novembro a noite do milho, não precisa ter milho, pode fazer um pouquinho antes, faz em setembro, faz com qualquer coisa. As pessoas aqui da comunidade, quando a gente fez aquele último, o pessoal começaram a aparecer para comprar, aí você vai conversando, você vai conversando, aí isso aí aproxima. Outra coisa que podia ser feita... Mas nós ainda estamos na nossa zona de conforto. Não, mas daqui eu estou nós falando saímos, uma visão que leve um missionário, a equipe missionária, a ver um bairro rico e dizer, eu vou entrar aqui, essa muralha vai cair, vai ter uma igreja aqui. É isso aí. Não, aí é o nível hard. Porque fazer a noite do milho é fácil. Não, mas outra coisa que eu... E outra coisa, sugeri, e o obreiro, Ah. ele tem que ser meio Mauricinho também, né? Ele Sim. tem que ser mais ou menos identificado Ele tem que ser coach. com aquelas Tem que ser pessoas. Tem que ser coach. Ele tem que ser mais ou menos identificado com aquele público. Furar a bolha, né? Ó, outra coisa que poderia ser feito, um exemplo, a igreja aqui quer fazer um trabalho com a comunidade, com o pessoal aqui da Redondeza, que é tudo rico. Pegava o meu irmão aqui, que é baterista, pegava o Reginaldo, que é do teclado, ó, vamos fazer uma escala, o James do violão, vamos fazer uma escala e bora começar a fazer uma aula na igreja. Ok, Marinhos, tudo isso, você está entendendo que tudo isso é para dentro? A visão da Seara. Mas daqui nós A saímos. visão da Seara Sim, tá mais longe. se eu trouxer o pai dessa criança... Eu sei, mas mentira, ok, mas você ainda está na zona de conforto. É nós, os vizinhos, trazer para cá, eu estou falando a visão da Seara. É bairro IP, é bairro Village. Cadê o homem de Deus vai abrir um trabalho? Lá! Aí porque no nosso campinho aqui, na nossa zoninha de conforto, a gente faz noite do milho, noite da mandioca, noite do caviar, faz o que quiser. Agora a visão da Seara, lá longe. Dizer, me fala o nome dos bairros aí, dos bairros arrumados aqui. Village, Morada do Sol. Morada do Sol. Mas o X-Park teria que entrar nele, né? Para fazer lá, não é um bairro, é um condomínio fechado. Bosque, por que não? Bosque, por que não? Bosque não, tem E outros? Agora os condomínios Tem também tem as que sair de lá. estratégias dos condomínios também. Você tem Você pode começar num grupo familiar lá dentro. Né? Você tem uma casa para fazer estudos virou tudo bíblicos, comércio, né? E trazer os amigos dessas pessoas. Né? Porque o núcleo caseiro é muito confortável para ele. É isso, para ele. Né? Tudo, né? Ele se sente extremamente à vontade para perguntar, para interagir. Essas coisas que o Marinho News falou são todas importantes, mas qual é a dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Elas são daqui, da nossa zona de conforto. É só marcar o programa, beleza. Agora Jesus disse, lá como disse lá em João 4, né, erguei os olhos. É uma coisa mais para distante. Erguei. Você falando essas coisas. Esporte, tem uma coisa que os adolescentes fazem, o Leonardo sabe aí, né? Eu fiquei fascinado com... Qual é o nome daquele show? É Bandeira, não? Bandeirinha. Cara, que coisa fascinante é aquilo que envolve eles de um jeito. De cara, tá um negócio que morreu, né? Você pode ressuscitar. E o pessoal estava fazendo aqui dentro, né? Você já imaginou você consegue fazer aquilo? Que é emocionante, cara. Quem fica vendo de fora é um negócio assim. Não sei quantos de vocês jogaram isso na... É Betis? É o Betis? Não, Bandeirinha. Não é do meu tempo, não. Sou muito velho. E numa geração que só sabe de computador, né? Uma geração que só sabe mexer em celular, né? Você consegue... Quando eu vi os meninos fazendo lá no retiro de adolescente, cara, a gente tem que fazer um campeonato disso aí, chamar a imprensa. Tem um americano, primo do pastor Miguel. Ele assumiu os jovens da igreja. Aí ele disse, rapaz, eu vou fazer as Olimpíadas aqui em Cruzeiro do Sul. Aí ele fez umas Olimpíadas em Cruzeiro.
Ele colocou gente para atravessar de canoa no rio, ele colocou gente saltando com vara no meio da praça pública, basquete, futebol, e ele envolveu a cidade inteira, ele não fez só na região dele. E envolveu tanta gente, e o povo passava na rua e dizia, gente, o que é isso? Rapaz, isso é uma programação do pessoal daquela primeira igreja batista ali. Isso é uma programação daquela igreja, chamou, e muita gente se envolveu, muita, e chamou atenção, muita atenção. Tá, vocês percebem a questão da visão da seara? Para sair daqui e lá fora. Porque assim, ó, o projeto de Jesus não é para toda criatura. Sim. Em que momento nós, corpo de Cristo, deixamos o rico de fora? Né? Eu tenho um problema sério com muita gente que vem de Cruzeiro do Sul, Marinho. Sim. É que quando se fala em missões, eles pensam em missões rurais, missões ao ribeirinho. O cara não consegue entender que aqui é missões urbanas. Em qualquer canto, né? Missões lá nos rios, né? Então a pessoa vem, uma vez, aquele Silas Panzuá, ele me perguntou assim, vocês têm aquele trabalho aqui, missionário nos rios? Eu falei, aqui a gente tem nem rio, então... aqui a gente mal tem rio. Mas, voltando, né? A seara é grande, gente, é grande. E eu tenho pesado no meu coração, de rapaz, será que eu mesmo estou sendo desobediente à visão, né? Porque a gente tenta na periferia, é uma igreja em cada esquina, uma igreja, aqui, tem um bairro aqui que é 3 coladas, 3 coladas, 1, 2, 3, e mais 70 metros uma outra, rapaz, igreja demais, né, igreja demais, mas quando você vai no bairro Rico, é 0 igreja, 0. Eu não digo nem o bairro rico, os bairros de classe média alta, às vezes tem uma. Você pega aquele lá, o Dalé, como é o nome daquele bairro lá? Tropical. Morada do Sol. Que igreja tem ali, velho? Você sai procurando e você não vê. Se ali fosse um bairro de periferia... Batista lá. Que é do Coronel Jordão. Isso, do Jordão. Pois é. Mas você chega no bairro, se ali fosse um bairro de periferia, eu precisava me esforçar para achar a igreja? Não, tinha um monte. Estava lotado. Mas à medida que o bairro vai... À medida que o bairro vai subindo o padrão, as igrejas vão subindo. É como se as igrejas se Ninguém quer evangelizar o rico. É como se as igrejas se acovardassem e dissessem, olha, a gente não dá conta dessa... Uma distância também, né? Porque acho que um missionário tem que ter um perfil. Tem que ter pelo menos cara de rico. O missionário não pode ser cara de rico. Foi o maior trabalho dele, entendeu? Do dia. Gente, nós vamos parar aqui. Vamos parar aqui.